Boa noite, pessoal. Agora eu vou resolver alguns exercícios. O primeiro que eu vou resolver é o 726, que diz bem assim: a seção de produção de uma fábrica de plásticos produz uma folha contínua de plástico de 1,2 metros de largura e 2 milímetros de espessura a uma taxa de 15 metros por minuto. A temperatura da folha de plástico é 90 graus Celsius quando exposta ao ar circundante. A folha é submetida a escoamento de ar a 30 graus Celsius com velocidade de 3 metros por segundo em ambos os lados ao longo da superfície na direção normal à direção do movimento da folha. A largura da seção de ar frio é tal que um ponto fixo sobre a folha de plástico passa através da seção em 2 segundos. Determine a taxa de transferência de calor a partir da folha de plástico para o ar. Então aí a gente anota os dados e aí para a gente resolver a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar as propriedades do ar a 1 atm a uma temperatura média. Então a gente viu que a temperatura média a gente vai calcular como a temperatura que ele deu de 90 graus mais 30 sobre 2, que vai dar uma temperatura de 60 graus Celsius. Então, olhando lá na tabela A15, a gente tem o ρ, o K, a viscosidade e o número de Prandtl. Então, para resolver isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a largura da seção de ar frio. Como que a gente faz isso? A gente pega a velocidade que ele deu em 15 metros por minuto, transforma em 15 metros por segundo e multiplica pelo tempo, que ele falou que era de 2 segundos. Com isso eu vou ter uma largura da seção de ar frio de 0,5 metros. Depois a gente calcula o Reynolds para analisar o escoamento. O Reynolds usando essa fórmula, e aí dá um Reynolds de 1,899 vezes 10 elevado a 5. Como o Reynolds que a gente calculou é menor que o Reynolds crítico, que é igual a 5 vezes 10 elevado a 5, o escoamento é laminar. Então a gente usa a relação do número de Nusselt por essa fórmula aqui para poder achar, usando os dados que a gente tirou da tabela A15, e aí a gente acha um número de Nusselt de 259,7. Depois a gente substitui na relação normal, na relação da equação genérica de Nusselt, que é Nusselt é igual a HL sobre K, e a gente acha um H de 6,07 watts por metro quadrado Celsius. E aí, para terminar, agora a gente vai calcular a quantidade de calor, a taxa de transferência de calor transferida. E aí, antes a gente precisa saber qual é a área. Então, a área, devido ao problema, a gente achou que é 2 vezes L vezes W, que vai dar total 2 vezes o comprimento vezes a largura que a gente achou, que vai dar 1,2 metros quadrados. Então, substituindo tudo, eu acho uma taxa de transferência de calor de 437 watts.